Bom dia a todos. Como vocês estão? Dinho, Inside Odonto, dentista Júlia. Júlia tá aí. Um abraço para vocês. Bom dia a todos. Que bom. Gente, uma honra ter vocês aqui, ao vivo. Vamos esperar um minutinho. Encontrei... ele já tá pedindo aqui, ó. O Clube Pro. A Granja chegou aqui, ó. Deixa eu chamar ele aqui. A gente já vai bater um papo muito interessante. Bem-vinda. Já solicitei aqui para ele entrar, acho que já vai entrar. Juliana. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos. O Clube Pro na área. Fala, meu amigo. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, amigo. Beleza? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Tô No vendo que frio. você tá com frio, né? Tô vendo. Rapaz, você sabe que eu sou da cidade mais quente do Brasil, né? E Sério? Cuiabá hoje é a cidade mais quente hoje, há muitos anos, é uma cidade mais quente do Brasil. E Hoje lá tá a gente... friozinho aqui, né? Rapaz, tá muito frio para mim aqui. Tá bastante frio. Eu comentei com você, né, que falava, tô na sua área, É verdade. um pouquinho mais de organização, e eu poderia fazer um podcast com você, né? Só dar um pulinho. É perto, né? Itapema Do para lado, Floripa, do né? lado. É do lado, mas o trânsito, cara, tá tenso. Verdade. Você sabe que tá emendando tudo, né? Desde lá de Garopaba até Balneário Camboriú vai virar uma coisa só. Realmente, cara. Não sei se É uma linha só. você vai há muito tempo por aí, porque Muito, aí, cara, cara. Sabe Itajaí é um que absurdo. é Absurdo um que mudou. absurdo. Eu tenho acompanhado isso aí porque na infância eu já vinha para cá, para Camboriú, na verdade, em especial. E faz 20 anos que eu tô com a Juliana, minha esposa, ela é da região aqui, ela é curitibana e a região tem vários parentes aqui, ela tinha casa em Camboriú. Então, por 20 anos consecutivos, eu fui para Camboriú. E eu vi esse crescimento, essa coisa acontecendo ao vivo. E realmente hoje, infelizmente, tá bem complicado, tá bem complexo para andar por essa região aqui. Mas, ó, antes de mais nada, quero agradecer sua presença, seu tempo aqui, e que dizer que para mim é uma honra ter Que você isso, cara. aqui, de verdade. Quando A você honra, a aceitou, a gente honra é já toda ficou minha. Deixa eu ver muito essa luz aqui. feliz, porque é uma oportunidade que nós temos de aprender, entendeu? Eu falo que eu aprendo muito com essas lives, e uma oportunidade também, grande, de compartilhar. Quando eu digo para os alunos, e eu digo para minha audiência que nós temos que aproveitar profissionais, amigos, colegas que possam dar acesso para vocês, eu acho que isso aqui é o acesso. Isso aqui é o acesso de ter uma oportunidade de conversar com você diretamente e aprender não só com os estudos que você teve durante toda a sua carreira, durante toda a sua vida, mas sim a vivência. Eu dou muito valor quando vejo um profissional como você que consegue associar todos os seus estudos junto com a sua vivência clínica. E não é pouca. E isso é Obrigado, acesso. amigo. Isso mesmo é acesso de a gente poder conversar e saber de como realmente aconteceu durante a sua carreira, todo o processo, toda a evolução, porque você acompanhou muita coisa. Você acompanhou, se eu que tenho 21 anos já acompanhei alguma coisinha, você imagina você que tem o dobro, né? Então, isso é o acesso. São Você- canais verdadeiros, canais sólidos e de base verdadeira, porque ó o Thanos entrando aí agora. Fala, É, Thanos, seja bem-vindo, meu amigo. Formou em 47, o, o Thanos deve estar virado, cara. Ele veio da né? balada, tá? Ele veio da balada e tá virado. Tá virado. É. Mas é sobre isso. Então, assim, essa oportunidade que eu digo para meus alunos, cara, aproveita. Aproveitem não só para você, como você não pode pensar como dentista. Dentista, infelizmente, a grande maioria das vezes tem uma mentalidade escassa. Então ele acaba não compartilhando. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz em uma live, e eu faço questão de fazer agora, porque eu acho que vale muito a pena que cada um que está aqui na live compartilhe para o máximo de pessoas que você consiga, nesse exato momento, a fim de ter uma mentalidade diferente, uma mentalidade de abundância. Saiba que todas as vezes que você tem uma mentalidade de abundância e você compartilha uma coisa boa com outra pessoa, com outro colega, muitas vezes até distante, ou em algum grupo que você não participa, saiba que você dá abertura para que essa pessoa também compartilhe conteúdo interessante, conteúdo de valor com vocês.
Então, às vezes, você está esperando alguém compartilhar com você, mas você não está compartilhando com as outras pessoas. Então, Aham. esse é um acesso de muito valor. É um acesso de uma história com poucos profissionais vocês vão conhecer atuante no Brasil. Então, Garanhani, obrigado mais uma vez e espero, nesse tempo aqui, a gente aproveitar ao máximo do que realmente você viveu. Não está só em livro, né? Uma coisa é o dentista dedo seco, o cara que realmente estuda, mas tem mestrado, doutorado, pós-doc, mas de repente, na hora que você vai ver, ele não tem a vivência clínica. E eu dou muito valor nessa associação da ciência com a vivência clínica. Então, primeiro, eu queria que você se apresentasse, para quem não te conhece, fala um pouquinho da sua história, de como foi sua trajetória e quanto tempo de experiência você tem para poder compartilhar conosco. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Mais uma vez, é uma honra estar aqui falando para você, para a tua galera aí. Você sempre muito educado, né? Acabou de me chamar de velho de uma maneira educada, assim, toda perfeita, mas tudo bem, tô brincando. E experiência, pô. Daí você falou para eu contar esses 20 anos, dos teus 20, os meus mais, sobre odontologia ou sobre Balneário Camboriú? Não, não. Sobre odontologia, né? Eu vou falar sobre essa história de oclusão. Para com isso, cara. É muito Porque legal. Balneário também, né? Eu também. Aí É, não. Esse é uma próxima live. exatamente. Baturité, você pegou o rancho Baturité. Baturité. Opa, Você é Baturité. velho, hein, cara? Aliás, DJ Celso. DJ Celso é de Cuiabá, pô. DJ aliás, Celso é de depois, Cuiabá. falando de prevenção, depois eu quero as dicas para você, para ter essa carinha aí, de De... 20 anos que você tem aí. Engano de 20 anos, né? É. É japonês, pô. Mas então, Marinho, eu sou formado, eu estou em Florianópolis, né? Estou em Florianópolis já desde 85, certo? Me formei em Ponta Grossa e vim para cá, então me formei, você imagina, antes de você nascer, Nossa. certo? Na época eu me formei e vim na louca, vim ser dentista do Exército e aqui fiquei, né? Eu brinco que eu fiquei os meus primeiros anos, eu nem fui muito dentista, né? Porque eu era do Exército, eu era atleta naquela época, não era muito dentista, né? Eu fui virar dentista quando eu saí do Exército, que daí eu fui para Bauru, é onde eu realmente entrei na odontologia. Né? Depois, Bauru, naquela época, a gente, para fazer uma especialização, a gente precisava fazer uma atualização antes e tal. Fiquei uns 5 anos lá, né? Conheci uma galera boa lá. Dessa época, eu vim e fui ser professor substituto na UFSC, professor Antônio Carlos Cardoso, né? Professor de oclusão, famoso, professor Rui Tavares, Bertoldo Salles. Fiquei um bom tempo aqui na UFSC como professor substituto, na área de oclusão e prótese. Foi a época que começou a surgir, a se montar essas universidades privadas. Né? Na época tinha 2 universidades aqui, hoje sei lá quantas tem. Mas eu acabei ajudando a montar algumas dessas universidades, certo? Então eu sempre fui nessa vibe aí de oclusão e prótese. Sempre a gente teve anos de curso de especialização na BO, formamos vários especialistas em prótese na BO, mas sempre fui aquele professor aqui da região, né? Essa porcaria aí de Instagram, que jogou meu nome assim, né? Agora as pessoas sabem quem é o prótese. É a força dessas redes É, sociais. Por isso a importância que você falou, né? Eu sempre eu brinco, porque eu sou um cara bem mais velho que a geração de vocês, mas eu sempre estimulei os velhinhos como eu, porque a gente precisa estar aqui onde a gente está agora. Porque se a gente não está, a gente deixa o espaço para essa bagunça que a gente vê aí. E os professores da minha geração demoraram para tirar o preconceito. A gente demorou para ver que isso não é besteirinha, brincadeirinha de adolescente, entendeu? Só que essa demora fez um gap que provocou muitos problemas, né? Essas exatamente. pseudo-autoridades que surgiram, que ocuparam um espaço que deveria ser ocupado por profissionais que estudam, né? Mas eu acho que o negócio está indo, o negócio está Que evoluindo, legal, cara. Muito o legal. negócio está E a indo. gente anima bastante com esse pensamento. É o que a gente sempre fala lá dentro do Doc Evolution com o PV, que vocês, com experiência de muito valor, precisam estar. E você é um dos caras do Brasil, para mim, que mais tem essa relevância e compartilha e incentiva, inclusive, a sua geração. Porque, infelizmente, esse Sim, gap fez isso aí. O cara de muito valor, um valor verdadeiro,
com uma experiência tremenda, só que escondido. Então, assim, Sim. acaba não querendo compartilhar, prefere ficar nos bastidores, às vezes falando coisas, então, ao invés de aparecer como você. E eu vou te contar uma história, nunca te falei sobre isso, que eu sempre enxerguei a odontologia preventiva como um universo, e é isso que eu prego. A odontologia preventiva, ela é um universo, então ela envolve, diferente do que os dentistas imaginam, né, que eles imaginam que é profilaxia apenas, eu falo que a odontologia preventiva é um universo, que tem a CEP envolvido, que tem a saliva envolvida, que tem a odontologia do esporte, que tem a odontologia do sono, e que tem também a oclusão envolvida. Mas dentro de todas essas áreas que envolvem a odontologia preventiva, a oclusão, vou ser bem sincero que a oclusão é aquela barreira onde todo mundo tem, que quando fala assim, ó, vamos falar de oclusão, parece que você tem que ficar até sério para falar de oclusão. Não, agora a oclusão é sério e aí fecha o rosto porque parecia um assunto tenso antigamente. E quando eu te conheci, a primeira vez que eu te vi, eu falei, cara, olha que coisa, olha que sacado. O cara fala de oclusão leve. Eu nunca tinha visto falar de oclusão com tanta propriedade e de maneira leve. E isso quebrou muitos paradigmas. Então, não só eu, como muitos dentistas no Brasil, começaram a encarar a oclusão de maneira tranquila, sem medo, sem barreiras. E por quê? Porque você realmente conseguiu fazer da oclusão um assunto muito um tabu, né? Um assunto muito pesado, de uma maneira leve. Então, assim, quando nós vimos você falando a primeira vez de oclusão de maneira leve, isso nos animou e fez com que a gente passasse para o dentista que realmente a oclusão tem como você também trabalhar da mesma forma que essas outras áreas que eu citei trabalham. E isso completou todo o nosso universo, porque não tem como falar de odontologia preventiva sem falar de oclusão. Não tem como. E eu sei que às vezes o dentista não consegue vincular, mas espera aí, o que tem a ver oclusão com odontologia preventiva? Tem tudo a ver. E é sobre isso que nós vamos falar. O quanto você pode colocar a oclusão, muitas vezes você acha que você não está diretamente ligada, mas é a área que você está mais ligada da odontologia, é a oclusão. Ela é responsável por tudo que está acontecendo, ainda mais nesse momento nós estamos vivendo uma epidemia de fraturas dentárias, trincas dentárias. E tem tudo a ver com o que a gente fala. A gente fala muito sobre odontologia preventiva e falamos. Ah lá, ó, ah lá, ó. Tá invertido, o que tá escrito aí? Mas é sobre. Desencoste seus dentes. Desencoste os dentes. Então, essa sacada sua, até ontem à noite a Juliana comentou, falou, cara, a sacada dele de fazer o adesivinho, fazer a pulseirinha, é uma brincadeira, é lúdico, mas ao mesmo tempo é didático. A pessoa E realmente, é cara, científico, e é é científico. científico, cara. Tem Porque a pessoa trabalhos, memoriza, tem ela olha trabalhos aquilo e disso. desperta nela aquele interesse, fala, caramba, e aí na hora ela se sente responsável de estar falando sobre o assunto que antigamente era um tabu. Então, eu acho muito interessante, parabéns pela sacada e da maneira que você trabalha com Obrigado, oclusão. Manu. E o que nós Obrigado. estamos falando, então, é sobre o estilo de vida, é sobre o que os pacientes estão vivendo. E como dentista, ele tem que se olhar de educação, conscientização, para que ele consiga tratar do seu paciente como um todo, ser um verdadeiro profissional, para ter não só saúde momentânea, mas saúde a longo prazo, que é isso que a gente prega. É promover saúde, afinal, nós somos promotores de saúde, não podemos esquecer disso, primeiramente. Então, a promover saúde no presente, mas também acompanhar o seu paciente, seja de maneira os dentes naturais, ou seja com trabalhos restauradores a longo prazo. Então, com a sua experiência, eu queria saber como é que você fez isso e como é que você lidar com esses pacientes atuais. Então, bom, nessa tua fala, você me deixou aí umas 10 perguntas, né? Vamos ver se eu. Ótimo. Primeiro, a confusão sobre a oclusão, certo? Se você parar para pensar que a oclusão surgiu ontem dentro da história da medicina, da odontologia, né? Ela é muito nova em termos científicos, a oclusão. A oclusão veio daquela época onde a gente achava que se eu tivesse uma perfeição, né? Na minha época existia um eixo terminal de rotação único e imutável. A relação cêntrica era um eixo que a gente achava e nunca ia mudar na vida. Você imagina, isso a gente sabe que hoje não existe, mas isso é coisa de 30, 40 anos atrás, isso é muito novo, certo? A oclusão veio de uma época que a gente achava que se eu fizesse as cúspides, as pontas de cúspide em tripodismo no fundo da fossa, em relação cêntrica, eu não teria dor,
eu não teria DTM, eu não teria bruxismo e eu não teria problemas de longevidade das próteses. Verdade. Então, essa é uma informação muito recente, é que vocês são novos, é muito recente na história. Então, isso vem mudando aos poucos. Não que a gente jamais vai jogar essa oclusão matemática perfeitona no lixo, porque ela é importante para quem faz reabilitação oral. Você faz muito bem, Total. certo? Mas a gente precisou desvincular isso de etiologia de DTM, de dor, e isso faz essa confusão que muita gente fala. Né? Então ainda existe algumas... As pessoas às vezes perguntam, Roberto, você é de qual escola? Eu falei, cara, eu nem sabia que existe escola de oclusão. Eu acho que existe, assim, a evolução científica. A gente tem que estar sempre aberto para o que eu falo hoje, amanhã não falar mais, certo? E ter a segurança de estar falando coisas científicas, né? E ciência hoje é outro gap que a gente tem na odontologia, porque é muito importante a gente falar de ciência, só que ciência é muito chato a aula de odontologia baseada em ciência na especialização, na graduação, ninguém gosta disso. Então eu acho assim, ó, resumo, ciência é o trabalho mais seguro que você pode oferecer para o seu paciente. Ponto. Pensa nisso. Né? O que você vai oferecer para o teu paciente já foi muito estudado, discutido, etc. Então, ciência é isso. Então, eu sou obrigado a acompanhar a ciência porque eu sou obrigado a entregar o tratamento mais seguro para o meu paciente. Então, oclusão é uma coisa, Marinho, que é difícil de se estudar. Pensa comigo, se você for me falar agora de adesão, se você for me falar de cerâmica, de resina, tenho vários trabalhos, várias metodologias para eu falar que esse adesivo é melhor que esse para esse substrato. Tenho várias maneiras de provar. Agora eu te pergunto, como que eu respondo a pergunta mais básica da oclusão, e oclusão é a disciplina básica da odontologia, que é quando que eu encosto os dentes em função? Oclusão é basicamente contato de dente. E se eu te falar que não existe hoje, 2025, uma metodologia que eu possa avaliar e responder isso, porque a gente vive em cima de dogmas. Dogmas que eu encosto os dentes em todo o ciclo mastigatório, isso é um dogma. Isso, os estudos são pré-históricos. Né? Eu encosto os dentes em todo o final de deglutição, isso é um dogma. A gente está caminhando para a ciência, né? Eu preciso de sensores sem fio para dar essa resposta. A gente não tem essa metodologia. Então, tudo isso pode explicar por que a oclusão é confuso. Porque não é fácil estudar a oclusão da maneira que é fácil estudar cerâmica, estudar adesão, etc. Então, esse aspecto da oclusão é uma coisa que a gente precisa estar correndo atrás da ciência. Né? E tem muita coisa vindo aí agora com os sensores que vão poder me dizer, por exemplo, quanto tempo que você encosta o dente, quanto tempo. Isso é básico para quê? Para a longevidade da tua restauração, por todos esses problemas que você acabou de falar, das lesões cervicais não cariosas, etc, etc. A gente precisa saber qual é o paciente que está na minha frente hoje, como que ele usa o sistema dele, que é totalmente diferente um do outro. Né? E aí entra outra coisa que você falou nessas suas 10 perguntas, que é a mudança muito importante que ocorreu na nossa função oclusal nas últimas gerações. Isso é científico, não é nem científico da oclusão, é só a gente avaliar. Você mesmo falou, o avanço, o aumento de ansiedade, de estresse, o ritmo de vida alucinado da tua geração e da geração que está vindo aí é muito mais pilhada do que a minha geração. E isso é um dos fatores, principalmente do bruxismo em vigília, que talvez seja o grande vilão. Então, outro problema que deixa a oclusão confusa é que esse fator é muito novo, é coisa de poucas gerações. A vida mudou muito rápido da minha geração para cá. Cara, eu vi TV preto e branco, cara. Eu também, cara. Hoje tem aqui a inteligência artificial no meu computador o tempo inteiro, falo com ela, depois fico louco conversando com ela o tempo inteiro. Então, é uma geração que mudou muito. Então, a maneira como a gente sobreusa a nossa oclusão é um dos fatores hoje que a gente está aqui discutindo. Prevenção, a gente precisa falar sobre isso. É perfeito, você colocou certinho, porque é sobre isso, cara. Os dentistas têm que imaginar sobre, não é apenas oclusão, e não é apenas aguardar um aparelho que vai administrar
e vai tratar da oclusão para você. Não é sobre isso. Eu sou super a favor de tecnologia, apesar de também ser uma geração anos 80 que a tecnologia eu sei que nós, você ainda mais, né? Tem uma dificuldade para estar lidando com a tecnologia. Mas não é por esse motivo. Porque eu não quero que o profissional imagina que a tecnologia, o aparelho X, ele é soberano. Ele é, de repente, o protagonista do seu ambiente, do seu trabalho, da sua carreira. Eu acho que a tecnologia ela vem para nos ajudar, mas a parte básica, ciência básica, de oclusão, seja de CEPB, seja de qualquer assunto que nós vamos conversar, eu acho que ela é incondicional, né? Ela não tem como você viver sem a base. Você pode ser digital, você pode ter o scanner, mas eu acho que você precisa saber os princípios básicos. Dessa Esse é um forma, a gente problema. potencializa o nosso poder. É assim que eu Esse é um acredito, problema, como meu amigo. você acredita também. Esse é um E por que eu problema estou dessa falando isso? geração. Porque não é só a gente aguardar, falar, será que vai ter um aparelho que vai fazer isso para a gente? Mas enquanto nós não temos essa ciência no nosso dia a dia, com tanta precisão e com tanto valor, nós devemos sim aprofundar. E quando falamos de oclusão, na hora nós temos que pensar na odontologia preventiva sobre o uso dessa oclusão. Então eu sei que você fala muito sobre isso aí, sobre bruxismo e vigília, por quê? Porque é o que pega a gente no dia a dia. Porque os pacientes mudaram muito, a população mudou, o mundo mudou e nós devemos mudar também. Então não é quando eu falo só a odontologia mudou e nós devemos mudar e adaptar aos novos pacientes, né? Na verdade o mundo mudou e nós temos que aprender a viver nesse novo mundo de melhor maneira possível, tentando promover saúde para os nossos pacientes. Então eu gostei quando você falou assim, ó, eu não sei que escola que eu sou. Eu sou da escola onde eu ofereço o melhor tratamento para o meu paciente, um tratamento baseado em ciência, um tratamento seguro, mas não quero saber que escola que eu sou. É isso que eu ofereço para o meu paciente, é o melhor. E pensando dessa forma, a prevenção é a melhor saída. A prevenção é o melhor caminho. Nós vamos prevenir o paciente antes de acontecer. Se eu estou vendo já alguns sinais clínicos e eu estou vendo que o estilo de vida do paciente ele está levando o paciente a um colapso, por que não avisar antes? Esperar acontecer o colapso para depois avisar o paciente já é tarde. É como, por exemplo, na base nossa de controle de placa bacteriana para que não tenha uma cárie, por exemplo. Pegando esse princípio, né, da higienização, ensinar o paciente a escovar dente, ensinar o paciente a passar o dental, esses princípios básicos que é no nosso dia a dia, nós temos que levar isso para a oclusão também, nós temos que levar isso para o nosso tratamento reabilitador, restaurador, para que o seu paciente tenha uma longevidade, não só nos trabalhos restauradores que tanto falam, mas também nos nossos dentes naturais, que é o mais importante. Então, olhando com essa ótica, devemos entender que podemos sim usar oclusão, né? Enxergando que o paciente está com sobreuso dela, alertando para ele desviar esse caminho, seja ele com estratégias básicas como atividade física, como terapias, como de repente lazeres, né? Em dispositivos de proteção, enfim, tem tanto método para a gente proteger, e eu queria que você desse alguma dica para os dentistas de como a gente pode fazer para proteger não só o trabalho de restauradores, para nós termos longevidade, mas principalmente para nós termos longevidade na nossa saúde do estado físico geral natural. Vamos lá, meu amigo. Você fala de paciente, né? Eu, como sou velhinho, eu falando da minha área, que é controle de bruxismo, principalmente bruxismo e vigília, já faz tempo que a gente atua fora do consultório, certo? Porque se o paciente chegou no seu consultório, o problema já está instalado, certo? Hoje, você falou bem, controle de biofilme, certo? Na minha época, placa dental, certo? Na minha época, eu sei lá, alguns anos atrás, quando eu falo isso, eu deixo claro que a gente está falando de uma bolha. Nós estamos falando do Sim. Sul, Brasil, maravilha, né? Da elite onde você trabalha. Isso não é o Brasilzão que tem por aí, nem o mundo. Mas na nossa elite, cara, quantas pessoas aparecem no teu consultório com uma cárie nova? Agora, quantas pessoas aparecem no teu consultório com dente quebrado, restauração lascada, parafuso solto, desconforto muscular, desconforto articular? Então, esse problema que nós temos hoje, que está bombando, nós temos que usar a mesma estratégia usada por geração do professor Jaime Cury, por exemplo.
Aonde que você aprendeu a escovar o dente? Não foi no consultório, foi na tua casa, foi na escolinha, foi no livrinho, foi no gibi da Mônica. Nós temos que alertar a população sobre a postura errada de encostar o dente lá fora. Né? Eu tenho essas, depois eu posso até falar, eu tenho essas campanhas de conscientização pública desde 2009, 2010. A gente tem campanhas, pega os alunos e a gente vai para a rua, a gente vai para colégios, porque as pessoas precisam saber que a postura correta da boca não envolve contato dental. Então, muita gente hoje tem bruxismo e vigília só por desconhecimento. Por isso que conscientização é o fator mais importante, certo? Tem muita gente que não sabe que encostar o dente errado. A gente fala isso o tempo inteiro, escuta isso às vezes de colegas dentistas. Então, nós temos que usar, se eu estou falando de prevenção primária, certo? Evitar o problema antes que ocorra, eu preciso educar da mesma maneira que eu educo, na minha casa, os meus filhos, fio dental e escovar o dente, que não pode encostar o dente. Porque hoje, o que os nossos filhos ficam fazendo? Jogando. Tá lá no tempo inteiro no TikTok, tá jogando, tá interagindo com... A vida deles é no celular. Entende? Então, a gente precisa educar primeiro a postura, ver se a gente consegue. Se ele não consegue, é outro papo. Então, falando de prevenção, primeiro, nós temos que desenvolver estratégias fora do consultório, estratégias públicas de orientação sobre a postura correta da boca que não envolve contato dental. Isso tem que ser feito em escola, isso tem que ser feito em escolas, em todos os lugares que a gente puder fazer. Segundo, no consultório, é óbvio, no consultório, a primeira consulta, que é aquela consulta, né, que a gente fala de higiene oral, essas coisas, é obrigatório falar sobre dentes encostados. Se esse é o novo problema, eu preciso saber se o meu paciente, eu preciso saber como que ele usa a oclusão dele. Se ele usa a oclusão dele funcionalmente, ele raramente vai encostar os dentes. Ele raramente, e quando encostar, vai ser um toque ridículo. Esse toque ridículo, ele não é capaz de provocar lesão cervical não cariosa, retração de gengiva, dor, desconforto, soltar parafuso. Agora, o cara que passa o dia encostando e a noite encostando, esse é o cara problemático. Então, eu preciso saber. A atenção primária, eu falei, prevenção primária, fora do consultório. No consultório, eu preciso separar. Eu preciso ver, esse cara usa ou ele sobreusa? Eu preciso falar para ele numa linguagem que ele entenda. Eu preciso dar tempo para ele ver se ele consegue tirar, porque geralmente quando ele chega no consultório, esse cara já tem esse hábito há 10 anos. Não é fácil tirar um hábito do dia para o outro. Né? Lá no começo, você pode às vezes até falar para o cara, não encosta o dente, ele aprende. Mas o cara que tem o hábito, ele vai suar, cara. Aí entra essas ferramentas lúdicas. O cara precisa ser lembrado o tempo inteiro para ele te responder no retorno da consulta. Ele é obrigado a te responder no retorno da consulta se ele parou ou se ele não parou. Porque se ele não parou, aí que a gente precisa fazer um pente fino, porque que esse cara não parou. Mas eu primeiro preciso dar as ferramentas, que é conscientização, ele precisa saber que é uma postura errada, e segundo, as ferramentas digitais ou analógicas para ele ser lembrado o tempo inteiro. E depois ele vem no retorno da consulta e fala assim, olha, eu parei, eu levei uma semana, por exemplo, o meu paciente ele só retorna na segunda consulta quando ele tem a resposta para me dar, se parou ou não. Porque se ele não parou, ele precisa saber que ele não controla a sua musculatura controlável, e isso não é uma coisa simples, certo? Então, eu primeiro preciso ver se ele encosta o dente por desconhecimento ou porque é um hábito. Se eu conseguir tirar isso dele, beleza, e a gente consegue fazer isso da grande maioria, mas tem lá um número, sei lá, não existe ainda a ciência do número disso, mas tem uma parcela importante que não, mesmo conscientizado, mesmo tendo milhões de adesivos, ele não consegue parar. Então, dentro desse pacote, é o que a gente estuda hoje, dentro desse pacote de pessoas que não conseguem, aí entra o cara do esporte, certo? Mas ele foi conscientizado que ele precisa fazer o crossfit dele sem encostar, mas ele chegou na consulta e falou assim, ó, eu
parei em todos os lugares, menos no esporte. Aí entra a odontologia do esporte, aí entra a pessoa da concentração, que hoje é muito bombado, né? Hoje todo mundo trabalha na frente de um computador, mega concentrado. Nós, dentistas, fazemos procedimentos que envolvem muita concentração. Então, a hora que você está lá isolando, levantando a margem da distal do segundo molar superior, fazendo aquela adesão maluca, você está tenso, cara. Tenso. E você está tão concentrado que você não vai conseguir enxergar desencoste. Então, esses pacientes a gente tem que desenvolver estratégia, porque esses pacientes estão crescendo também. Daí tem os pacientes que usam muita medicação, tem os pacientes e aí vai longe. Mas eu preciso separar. Primeiro, o cara que encosta o dente porque não sabe. Segundo, eu preciso dar para ele milhões de ferramentas. E depois um pente fino para saber se esse cara consegue ou não. Porque se esse cara não consegue e você vai fazer uma reabilitação oral nele, você está lascado, meu amigo. Só que se você identifica isso antes, você resolve uma grande parte dos problemas. O teu paciente vai dividir responsabilidade de uma reabilitação #tensa. Porque ele vai saber, porque você bateu tanto na tecla, ele vai saber que ele é um paciente de risco. Se lá na frente fraturar, ele assumiu o risco junto com você. Perfeito, Garanhani, porque eu vejo os profissionais investindo muito tempo falando de estética, muito tempo falando sobre como o trabalho vai ficar, e eles estão entrando na onda do que o paciente vem à procura, porém eles esquecem que o paciente não procura e não fala sobre o outro lado porque eles são inconscientes. Então é Desconhece. sua responsabilidade de educar o paciente, conscientizar o paciente, não só para o seu trabalho propriamente dito técnico, porque ali, como você disse, você divide responsabilidade e dividindo a responsabilidade, ele está consciente de que ele tem 50% da responsabilidade. Toda a reabilitação que eu faço, 100%, desde quando eu iniciei, eu faço questão de investir bastante tempo nesse momento, porque além de eu treinar o meu paciente, consciência do paciente, eu divido responsabilidade com ele e ele entende que a responsabilidade não é toda minha, porque é comum o paciente inconsciente ele entregar a responsabilidade 100% para o profissional e após o momento que ele não está consciente, ele não segue as regras de uma reabilitação, que tem que seguir a regra da reabilitação e até para entender a limitação que o reabilitador tem, nós temos problemas. E como a gente faz para não ter problema? Diminui pelo menos os problemas. Ter um relacionamento, uma comunicação assertiva. E você educando e tratando o paciente dessa forma, conscientizando ele, diminui muito os problemas de relacionamento com o seu paciente. Muito. Porque ele entende que realmente o problema não é se você avisou antes que o problema está lá atrás. Então, esse ponto que você tocou, ele é muito importante. E além do que, para mim, eu acredito que é uma moeda de diferenciação. Eu vejo que os profissionais estão tão preocupados em diferenciar para captar novos pacientes, para fidelizar os pacientes. Aí é um ponto importante onde casa a sua responsabilidade técnica como profissional e também é um grande diferencial onde o paciente vai entender que você é bastante diferente. Fala, olha, nunca ninguém falou sobre isso, nunca ninguém conversou comigo. Está me educando e mostrando o quanto é importante para você. Eduque e conscientiza para valorizar, para você ter uma moeda de diferenciação, para realmente você diminuir os problemas futuros, porque ele tem a responsabilidade dele, e você passa a ter um paciente que acredita no seu trabalho propriamente dito. Então, dessa forma, as coisas começam a trabalhar diferente do #tenso, né? Porque a reabilitação por si só é a área mais complexa da odontologia. É a área muito ela envolve muita coisa, envolve cirurgia, envolve prótese, envolve oclusão. Então ela já é tensa, ela já é complexa. Então você tem que diminuir da maneira que dá. E esse é um caminho estratégico para você se valorizar, para você se vender como um profissional diferente, um profissional que estuda, um profissional que dedica e que realmente quer cuidar do paciente a longo prazo. Eu acho que é importante o profissional que está escutando conscientizar primeiramente ele e entender que o dentista precisa trabalhar de outra forma para diminuir os problemas. Olha só, Marinho, o grande papel novo que nós temos nessa... você fala prevenção, cara, isso realmente o dentista precisa focar nisso, né? Não é a primeira consulta, você vê quantas coisas a gente está falando aqui. Só que eu vejo nisso tudo, né? Você mesmo está conversando com várias pessoas aqui, a Thaís,
as meninas saliva, lesão, né? A Fez odontologia Proxar na global, Cecília. certo? Então você pensa, hoje o dentista talvez tenha um novo papel. Qual é esse novo papel? Nós ainda conversamos com o paciente. Porque não quero desmerecer, falar mal, mas pô, você vai no médico hoje, o médico não fala mais com você. Por mais, eu tenho lá um convênio razoável, cara, o cara não fala mais com você. Então, talvez a gente possa ocupar um pouquinho esse espaço, porque o dentista é o dentista e o motorista de Uber, né? Cara, o cara fala da vida, ele chega ali, ele fala que casou, que ele separou. E a gente, ao focar isso, ao falar de prevenção em todos esses aspectos, às vezes eu vou na minha área, né? Eu brinquei aqui, eu conscientizei o cara não conseguiu parar. Eu dei todas as ferramentas, ele não conseguiu parar. Vamos que eu descubra que esse cara ele jogou a toalha, ele fala que ele não consegue parar e pode ser que ele tenha um problema de algum distúrbio de humor, um problema de ansiedade, um problema de depressão, de catastrofização. Fui eu, um simples dentistinha, que abriu os olhos dele para procurar um profissional. Isso ocorre com o sono, isso ocorre com a saliva, isso ocorre com problemas gástricos. Então, ao fazermos essa prevenção, hoje o dentista pode ocupar esse espaço que os médicos, a medicina está meio estranha, sabe? Você vai lá, o cara faz 10 exames, nem olha na tua cara. Então, o dentista ainda é um cara que nessa vibe que nós estamos falando aqui, é o cara que escuta o paciente, e ao a gente enxergar isso, né, tudo começa pela boca, né? Quantas coisas a gente vê na boca? Então, dentro do que eu estou falando aqui, de principalmente bruxismo e vigília, pode ser que eu seja o primeiro profissional de saúde a identificar um problema de distúrbio de humor. Identificar, porque dentista não trata isso. Eu quero deixar bem claro que a odontologia anda por uns caminhos meio tensos por aí, né? Identificar e imediatamente encaminhar esse profissional, porque ninguém faz check-up no terapeuta, ninguém faz check-up no psiquiatra, mas no dentista o cara vai. E se você faz essa estratégia de identificar se o cara para ou não o bruxismo e vigília, talvez você seja o primeiro profissional de saúde a alertar, abrir os olhos dele. Cara, vai procurar um profissional. E aí entra quando a gente fala isso em aula, né, é uma coisa que precisa ter tato, né, porque nem a maioria dos pacientes não está preparado, às vezes, para escutar isso de um dentista, certo? Então, aí entra um pouco a experiência, o cabelo branco, para dizer, às vezes, você tem pacientes que você pode falar, né? Eu, às vezes, tenho pacientes médicos, eu já chego primeiro que os médicos estão tudo loucos, né? Eles tomam 50 remédios por dia porque eles se automedicam. Então, eles eu já falo. Mas se eu vejo que é uma pessoa que ainda tem algum tipo de preconceito, eu falo, olha, quando o senhor for consultar o seu médico, fala para ele que o seu dentista mandou perguntar por que você não consegue controlar a sua musculatura. Daí o médico vai falar. Porque tem muitos pacientes ainda que ficam meio assim, de escutar do dentista. Nossa, eu vim aqui arrumar o dente, ele me mandou falar com psicólogo, psiquiatra. Então, isso é uma área que também envolve um pouco de tato e cuidado que a gente tem que ter. Exatamente. E caindo dentro dessa educação e conscientização, estava lembrando aqui uma coisa que você falou esses dias, eu vi no corte, e eu achei, cara, muito interessante. Eu tinha visto você falar ao vivo isso, e aí eu vi no corte novamente e lembrei, falei, cara, eu quero comentar isso com os dentistas, porque é muito legal. E eu vivi isso, eu vivo a implantodontia há mais de 20 anos, tanto a parte cirúrgica quanto a parte protética. E quem vive a implantodontia sabe dos problemas que podem acontecer. E sabe dos problemas que acontecem realmente. Você falou sobre o ponto de contato. Eu falei, cara, antigamente ninguém falava isso, todo mundo vivia isso, mas ninguém tinha coragem de falar isso. E você falou abertamente, aí todo mundo começa a falar. Um falou, né, um cara que é mais experiente e tal, dá chancela para que todo mundo possa falar com tranquilidade. Falou, ainda bem que alguém falou, porque a verdade é essa, vamos falar a verdade. Porque acontece isso mesmo que você falou, sobre o ponto de contato. Só que todo mundo fica meio com o pé atrás para falar, será que é só comigo que acontece? Não sei, então vou ficar quieto, melhor ficar quieto. E isso é muito importante, já falar desde o início para o paciente. Quando você conscientiza e fala assim, olha, nós temos uma limitação que isso acontece. Quem usa implante pode com uma chance, tem a chance muito grande de você ter uma abertura de ponto de contato. E lá na frente nós devemos corrigir isso aí, mostrar as formas de corrigir.
Quando você conversa e você já está prevendo, você é um bom profissional. Ele já Exatamente. encara você como um bom profissional. E quando você não fala sobre isso e você omite, e lá na frente acontece, ele já olha você com outros olhos e fala: peraí, por que você não me avisou isso antes? Será que é só comigo? Aí o profissional se apega na muleta, onde ele fala: nunca me aconteceu isso aí, é um caso pontual, isso só aconteceu com você. Aí o paciente sente o patinho feio, fala: nossa, então é comigo, beleza. Aí eles aceitam. Só que, na verdade, é importante o profissional entender que se você falar antes e conscientizar antes, para você é uma moeda de valorização do seu conhecimento e um problema menos que vai diminuir lá na frente, que com certeza vai acontecer. E eu vi você falando isso, Então, parabéns, Maria, porque deu é assim, abertura para ó. todo mundo falar isso aí. Primeiro, eu falei porque eu escutei do grande mestre Dirceu Calgaro, né? O professor Dirceu Calgaro é que abriu os olhos de todo mundo sobre isso, né? E eu, como estou mais na mídia, mas a gente deve isso ao professor Dirceu. Hoje tem muita gente estudando isso a nível de doutorado, graças às observações do professor Dirceu. Então, esse é um novo problema oclusal, né? A gente já tem 50 mil problemas, sempre aparece um novo. Então, hoje, a prótese sobre implante, que quando eu aprendi, e você também, coloca o implante e seus problemas acabaram, hoje não é assim. Né? Então, hoje Exatamente. temos três grandes problemas importantes. O primeiro, o mais importante dele, o mais prevalente, é a perda de contato. A gente é obrigado a falar para todos os pacientes que vai perder o contato. E isso implica no teu planejamento cada vez mais a importância de próteses parafusadas, próteses reversíveis, certo? Dois, a extrusão, por exemplo, o paciente que não tem a odontite lateral, né? Que a gente abriu espaço, colocava o implante, né? No jovem de 20 anos. Hoje, as pessoas que fizeram isso estão com um pepino, porque hoje temos jovens de 35 anos com implante lá em cima. E não adianta trocar a prótese, porque a plataforma está lá em cima. Então, hoje, talvez temos que tirar esse implante, fazer enxerto. Então, isso Exatamente. tem que ser discutido com todos os pacientes no planejamento ortodôntico. Né? O pessoal de Maringá lá, né, o professor Laurindo Furquim, que sempre puxou o canino, reanatomizou o canino, os casos deles maravilhosos estão todos estáveis. Os de implante estamos com problema. Então, isso também é prevenção. Precisamos falar isso na ortodontia. E o terceiro, que é o mais problemático, é a perda de contato oclusal de prótese ou implante, que está bombando por aí. E quando a gente enxerga isso, normalmente a gente fala: o dentista fez errado. Como que o dentista deixou em mim infraoclusão? Hoje a gente está observando também muita perda de contato oclusal de prótese ou implante. Isso passa a ser um problema, por quê? Porque o implante perde o contato, os dentes do lado extruem e eles são sobrecarregados. E você começa a ter problemas nesses dentes, porque os implantes ficaram lá embaixo. Então, faz parte da nova prevenção da prótese sobre implante observar esses contatos proximais e oclusais de todas as próteses e substituir, e reanatomizar, e reaplicar cerâmica. Aí entram os problemas, né? Então, pensa como que eu vou reaplicar numa zircônia. Cara, já complicou minha vida. Esse ano eu já fiz uns 4, 5 casos que eram metalocerâmica, que eu simplesmente, o meu laboratório descascou a cerâmica e aplicou de novo. Então, olha como temos novos problemas a serem discutidos, falando de prevenção, falando de adiantar problemas que vão surgir para os nossos pacientes. Então, a implantodontia hoje tem que ficar esperta, e isso é oclusão. Cara, que valioso isso. Você não tem noção. Se os dentistas estão aqui presentes, se conseguirem entender, captar essa mensagem que está passando, interiorizar isso, o quanto que vai diminuir os problemas dele. Eu vivi isso e eu sei que você está falando e vivo isso aí. Nós vivemos isso e a gente, quando vive, tem uma certa maturidade, a gente começa a dar mais valor para realmente aquilo que tem que ser dar valor. Eu até estou anotando aqui algumas coisas, você está falando, eu estou anotando, porque isso aqui não pode parar de falar. Isso aqui nós vamos ter que difundir. Eu vou falar no meu grupo hoje, isso aqui vai ser a dica de hoje, vai ser essa que você acabou de falar, você deu agora. E eu vou bater nessa tecla porque eu sei o quanto isso aqui é valioso e o quanto vai diminuir os problemas dos dentistas que trabalham com prótese sobre Eu vou implante. te mandar dois TCCs que a gente fez aqui Tá, na Zenit sobre esse assunto. A gente ótimo. revisou toda a literatura atual sobre isso, certo? A gente, inclusive,
Tem um capítulo no livro do Último IN sobre isso também, mas eu te mando esses 2 TCCs e você faz o que você quiser com eles. Perfeito, cara. Obrigado por poder compartilhar isso aí, porque isso dá força também para aqueles dentistas mais céticos e de repente mais conservador, e de repente não conseguem entender o quanto a oclusão ela é valiosa e importante para a gente proteger nossos trabalhos. E Ivan, nós temos que falar a verdade. Temos que falar que acontece mesmo e a culpa não é a nossa limitação. Então, a extrusão contínua, que também você fala, eu anotei aqui, você já vi várias vezes você falar sobre isso aí, acontece. Então, se a extrusão acontece, o implante vai ficar lá, vai ter um problema de oclusão, de contato oclusal mesmo. Se Essa você falar extrusão, isso antes, é a Aham. prevenção. Se você não falar isso antes, é uma negligência. Então, é Essa sobre isso, extrusão pessoal. contínua, essa extrusão contínua, ela não tinha muito impacto na odontologia, né? Ela foi estudada na ortodontia, mas não tinha muito impacto, porque o paciente dentado, quando ocorre essa extrusão, ela ocorre extrusão igual para todo mundo, a oclusão continua fechada, entendeu? Aí a gente vai discutir se isso aumenta a DVO ou não aumenta a DVO, né? Mas não precisou ser estudado muito isso no passado, porque não era um grande problema. A partir do problema que a gente colocou um marcador, o que é o marcador? O implante. O O implante. implante tem 20, 30 anos da maneira que a gente faz. A partir Exatamente. do momento que a gente começou a colocar o implante, esse implante fica. Os dentes extruem, o implante fica. Então agora os problemas começaram. E agora os problemas só vão aumentar, porque a população está envelhecendo, a população que começou a fazer implante há 20, 30 anos atrás vai viver até os 80, os 100, e esses caras vão ter problemas. Você vai ter que refazer essas próteses, ou você vai ter que refazer contato com resina, mas você não pode deixar o paciente assim. Cara, que valioso essa informação e esse bate-papo, porque eu falo assim, ó, só esse trecho aqui já valeu a live. Só esse trecho aqui, porque realmente, cara, é o que acontece e eu sei que os profissionais ficam perdidos e eu sei que eles querem viver dentro do mundo deles ali e parece que não está acontecendo com os outros. Olha que legal falar sobre isso e falar, gente, seguinte, vai acontecer, já está acontecendo, vamos resolver juntos? Vamos se unir aqui, vamos junto nessa, porque fica tranquilo que vai acontecer com todo mundo, está Vai acontecendo. acontecer. E cada vez vai piorar mais, porque o mundo tá em movimento, o mundo está cada vez mais tóxico e os pacientes vão viver cada vez mais, porque agora sim, 20, 30 anos depois, os problemas vão vir. E para a gente tentar, assim, eu sei que esse assunto, eu poderia falar horas com você sobre esse assunto, mas é importante falar um pouquinho sobre a placa oclusal, a placa de proteção, porque às vezes o profissional está escutando a gente aqui e fala, mas e aí? Será que se eu colocar a placa eu resolvo o meu problema? Será que a placa é realmente para todo mundo? Porque a placa hoje em dia tem muitos profissionais que levam com a ferro e fogo e generalizam, e a placa é a salvadora da pátria, né? E colocou a placa, acabou com todos os problemas. Eu queria saber como é que funciona, principalmente nessa situação nossa, que nós estamos vivendo, então, geral, paciente sem implante ou paciente com implante, mas a importância da placa oclusal para nossos tratamentos, se é geral, generalizado para todo mundo, ou devemos individualizar. Quero saber a sua opinião sobre isso. Eu sou plaqueiro, né? Sou o velho da placa. Vai da placa. Por Você isso que eu estou sabe, você sabe, perguntando. você sabe que tem o velho da van, o velho da lancha, tá cheio aí, tá aí, né? E o velho da placa. E o vai da Então, placa. para mim, cara, a placa é muito simples. A placa é um dispositivo para controlar consequências de um hábito que o paciente não consegue controlar. Tá? À noite, eu falo para o meu paciente, para de ranger, ele para? Não. Então aí está a principal diferença entre o bruxismo do sono e o bruxismo de vigília. O bruxismo de vigília, eu conscientizo o cara, ele não sabia que dente encostado é errado. Ele para. Eu dou milhões de adesivos, aplicativos, ele sofre, ele apanha e ele para. Certo? Agora, tem uma parcela que não para. Esse aí a gente vai discutir. Certo? Uma parcela pequena do bruxismo de vigília. Agora, o bruxismo do sono, o cara não consegue controlar nunca. Eu sou obrigado a proteger os dentes, o periodonto, as articulações por uma placa. E a placa não tem nada de novo. A placa é o mesmo desenho usado, é a mesma placa de mais de 60 anos. É uma placa rígida, contatos bilaterais simultâneos, uma guia na região dos caninos e acabou. Não tem frufru de placa. Placa é uma coisa simples, placa é uma coisa básica que todo mundo precisa fazer e se o paciente tem bruxismo do sono, ele é obrigado a usar a placa. Claro que a gente tem
algumas, observar, por exemplo, a apneia do sono, uma série de coisas, certo? Mas tirando esses problemas, o paciente precisa usar a placa, né, se ele tem o bruxismo, né? Agora, o bruxismo em vigília, existe, vamos imaginar, eu tenho um paciente aqui, por exemplo, um neurologista. As cirurgias dele, cara, duram 6 horas. Ele falou, Roberto, eu jamais vou conseguir ficar olhando fitinha, adesivinho. Eu estou concentrado, o cara pode ficar tetraplégico na minha mão. Então, com ele, eu falei assim, olha, vou deixar bem claro aqui, hein? Enquanto a ciência não me dá outra opção, nesse caso, eu prefiro que ele opere com placa. Isso. Certo? Então, enquanto... Olha só, Mani, esse ano tenho o primeiro Congresso Mundial de Bruxismo. Vai ser no Hospital Sírio-Libanês. Vem papas do mundo de bruxismo aqui. E quem que vai falar de placa? Eu, o velho placa. Eu estou tenso até hoje, entendeu? Então, a gente anda aí pensando em como falar isso, mas, por exemplo, a placa nunca foi feita e nunca será feita para uso em vigília. Mas eu preciso aprender a fazer diagnóstico de bruxismo em vigília. Eu preciso orientar o paciente. E eu preciso identificar aquele cara que não consegue. Quais são os motivos? Dentre esses motivos, por exemplo, se for o esporte, eu não posso usar a minha placa rígida. Tem outras placas. Né? Mas, por exemplo, se é o cara da concentração, o cara, eu vou ter um concurso para juiz agora em novembro, eu tenho vestibular para medicina agora em novembro, eu não consigo parar. Eu prefiro que esse cara use a placa naquele momento que ele está estudando pelo computador, ele vai parar de quebrar o dente dele. Enquanto a ciência não me dá outra coisa, nesse caso específico eu dou, mas pensa que é o cara que está no fundo do poço. Eu não estou indicando placa para todo mundo. É o cara que eu já conscientizei, ele não conseguiu parar. É o cara que eu enchi ele de adesivo, fitas, aplicativos, ele não conseguiu parar. É o cara que se identificou fazendo isso no momento de concentração. Talvez esse cara seja candidato a usar temporariamente um dispositivo que vai proteger ele, né? Então, esse é o aspecto do dia. E à noite, gente, placa. O cara tem bruxismo do sono e o diagnóstico do bruxismo do sono hoje, eu não vou fazer polissonografia nos meus pacientes no dia a dia, né? É autorrelato e relato de quem dorme com ele. Então, na primeira consulta, eu jogo essa bomba para ele. Eu falo, o diagnóstico do bruxismo do sono é baseado cientificamente em autorrelato e relato de quem dorme com você. Isso é contigo. Eu jogo essa bomba para ele. E ele que vai me dizer, e eu vou falar para ele, eu vou te indicar a placa baseado no que você me falar. Então, eu jogo essa resposta para ele. Ele vai fazer a mulher ficar acordada, ele vai ficar mais atento quando ele acorda, porque na dúvida, eu indico a placa. Na dúvida, eu indico a placa, certo? Mas a responsabilidade do autorrelato é dele. Então, a importância dessa fala preventiva nossa na primeira consulta, jogando essa responsa para ele poder te dizer depois e dividir essa responsabilidade da indicação da placa. Eu acho assim, ó, a pior... Pensou em ter bruxismo, eu já coloco placa. Se a placa é bem feita, é bem desenhada, ela tem uma espessura adequada, ela no começo é ruim, mas depois ela fica confortável. E se o cara não tem um risco de ter uma apneia, né, essa placa tem 0 risco. Então, eu prefiro que o paciente que tem dúvidas use a placa. Perfeito, Garanhano. Eu também uso dessa forma, esse mesmo conceito e bom senso, primeiramente, para com seus pacientes, porque dessa forma deu certo e para mim acho que sempre vai dar certo, na minha opinião, para todo mundo, tendo esse senso como você, não engessando, não radicalizando, não deixando mais tenso do que já é, né? Porque você desmistificando e quebrando esse gelo um pouco de que placa, gente, placa é tranquilo, não existe placa, né, mirabolante, é aquela função dela que ela vai te ajudar nos trabalhos habilitadores ou trabalhos restauradores ou realmente para a saúde do seu paciente, para proteger ele, pronto, é isso aí. Mas saiba que a conscientização do paciente como um todo, em relação a outras linhas, é super importante também. Explicar para ele a importância do esporte na vida dele, explicar para ele sobre o controle emocional dele, do trabalho no dia a dia dele e também do trabalho dele. E quanto mais esse paciente tem contato com vocês, aquece esse relacionamento entre profissional e paciente, é melhor. Porque ele começa a jogar no seu time, ele começa a acreditar cada vez mais e aos poucos você consegue ir modulando esse paciente. Porque eu concordo com você, mudar adulto não é fácil, é difícil. Tenta mudar você, né? Você profissional, tenta mudar hoje você.
É muito difícil agora. Imagina, imagina você como profissional tentar mudar esse adulto. É difícil mudar a criança, imagina adulto, é quase impossível. Então, aos poucos, estrategicamente, inteligentemente, eu acho que você vai mudando para poder realmente ajudar esse paciente. É isso, essa é a nossa intenção. E é o que nós E estamos só, fazendo aqui. e só para finalizar essa parte da placa, eu acho assim, ó, o clínico não deve confundir bruxismo com DTM e com dor, certo? Porque Boa. é muito fácil para mim achar o cara que tem dor e tem bruxismo, porque todo mundo tem bruxismo. Então é muito, eu vou fazer a placa e vou resolver. Eu acho assim, ó, dor, se você não sabe fazer um diagnóstico básico, não inventa moda. Procure um profissional que tenha esse conhecimento. Procure um especialista em DTM dor, que hoje é uma área muito forte. Porque se você não sabe a diferença entre, por exemplo, básico, uma dor aguda, de uma dor crônica, de uma dor referida, cara, uma dor crônica, a placa não vai fazer nem cócegas, a etiologia é dentro do sistema nervoso central. Então, se nós clínicos não sabemos disso, não inventa moda, porque ao você ficar fazendo plaquinha num paciente que tenha, por exemplo, uma dor crônica, você está perpetuando o problema, você pode estar piorando o problema para o especialista resolver. Então, se você não conhece dor, encaminha para um especialista, porque essa área também é hashtag tensa e precisa de bons profissionais olhando para esse paciente o quanto antes. Quanto mais tempo fica uma dor crônica, uma dor repetida, pior para o profissional tratar. Então, às vezes, o clínico está errando, achando, vou fazer uma plaquinha para tratar dor. Dor, se você não sabe dor, encaminha. A placa, nós aqui clínicos, fazemos placa para proteger, para evitar as consequências do bruxismo, ponto. Né? Agora, se é dor, é outro papo. Perfeito, Garanhani. Cara, eu ficaria conversando com você aqui mais horas e horas, porque a gente aprende muito. E você vê que é baseado na ciência, mas é de um clínico mesmo que vive isso. E isso é muito importante, porque essa sabedoria, né? Porque é diferente de apenas um conhecimento. Eu digo que conhecimento é aquilo que você, essas informações que a gente pega, mas a sabedoria é o que você acabou de passar, é a vivência clínica mesmo, é como pegar essas informações desse conhecimento e colocar na prática. E é isso que você vive, que eu vivo, e é isso que a gente queria passar para a nossa audiência. E eu acho que o objetivo foi alcançado, é que contribuir com esse conteúdo de tanto valor e que vai ser muito útil para esses profissionais que estamos acompanhando aqui. Então, Vai dar uma corridinha agora? oh, certeza, exatamente isso, adivinhou. Deixa eu te mostrar a janela aqui, peraí. Vai lá. Consegue ver a ponte aí? Olha lá, consigo, olha lá. Então, daqui a Top. pouco vou dar uma corridinha também. Que legal, cara. Então, eu queria agradecer esse momento que você esteve com a gente aqui e quis dizer que foi muito útil, porque com certeza, cara, vai despertar muitos dentistas e despertando muitos dentistas, eu acredito muito que esses dentistas vão provocar em outros dentistas uma abundância de boas informações e é sobre isso a boa influência. A influência do bem é isso. A gente plantar uma semente aqui agora, é impossível dar uma aula mesmo numa live, mas só de plantar essa semente as pessoas vão começar a olhar com outros olhos. Então, foi alcançado nosso objetivo. Obrigado por isso. Eu que agradeço, E amigo. agradeço muita gente boa que passou por aqui. A Kézia, a Cris Souza, a Júlia. A Júlia foi sua aluna também. Vitor Clavijo. Muita gente passou, muita gente A boa passou ideia por tá aí, aqui. ó. Então, é verdade. E então agradeço a todo mundo que esteve aqui e tenho certeza que vocês vão ser os promotores de saúde, o Charles está aí também. Essas pessoas, cara, a Déia Tolentina, enfim, não vou falar todo mundo, senão eu vou esquecer, mas essas pessoas têm que se sentir responsáveis para pegar essas informações e passar adiante essas informações. E para quem quer aprofundar mais sobre placa, sobre oclusão, eu quero aqui também pedir para o Garanhani deixar o canal dele, óbvio, o Instagram, eu acho que é o canal mais fácil para acesso a ele, mas tem os cursos. Você quer falar de algum curso, Garanhani, para as pessoas que Ah, querem aprofundar um pouco mais? eu ando circulando por aí, né, cara? Às Você vezes roda bastante, né, cara? às vezes eu anuncio ali, eu não tenho uma página quando Legal. tem curso eu anuncio, tá? Às vezes aparece aí no Instagram. Vai estar no Instagram ali, ele roda bastante o Stories, então assim, acompanhe o conteúdo dele, conteúdo valiosíssimo, que é muito importante para a nossa classe. Obrigado As também fo... Ah, é, aquela frase que todo blogueirinho fala, eu vou falar aqui agora.
É. No link da minha bio, olha como eu estou aprendendo, Ó, no link da minha bio tem todos esses milhões de adesivos que eu faço. Você pode baixar todos e imprimir em qualquer gráfica na esquina. que Cara, a gente tem legal. uns 30 adesivos, um mais doente do que o outro, entendeu? Olha que Mas legal. você pode escolher alguns deles ali e manda imprimir e faz adesivos, cara, isso funciona muito bem. Então tá lá no link, é gratuito, tem toda a autorização, inclusive, de pegar a arte, colocar o logo da sua clínica. Olha, agora entra Olha, valeu a live o já, cara. marketing do bem, né? Porque Muito ao bem. paciente sair com os adesivozinhos colados em todos os lugares, ele também vai dar. O amigo dele fala: o que é isso aí no teu celular? Ele dá uma mini aula de bruxismo. Ele está Exatamente. conscientizando o amigo. E às vezes ele está ali ó, mostrando o adesivo e o adesivo está o logo da tua clínica. Ó, Exato. Olha só o marketing, hein? Mas isso é legal, cara. Você vê que só essa chancela aí de poder a gente pegar e imprimir já é uma contribuição tremenda, porque vamos falar de oclusão, é um assunto que é complexo para a maioria, que é tenso para a maioria, mas de uma maneira lúdica e de uma maneira que funciona de verdade para os dentistas e para os pacientes. Então, cara, uma sacada que você não pode parar de fazer. A gente que está falando também sobre prevenção, a gente comenta sobre isso. Lá, você tem um exemplo dentro da nossa aula, você foi convidada para falar no próximo Renovar. Vai ser um professor que vai estar com a gente em São Paulo para falar justamente essa vivência clínica que é tão importante para os profissionais. Então, muito obrigado mais uma vez e com certeza nós devemos encontrar de novo aqui em claro. outros momentos para discutir sobre esse assunto Só de tanto chamar que eu sou valor. facinho. Sou facinho, me chama que eu sou Obrigado, meu facinho. amigo. Que isso, cara. Você é muito bom com a odontologia e com a gente. Fica com Deus Boa, daí. boa praia para vocês. Obrigado. Família. Até Um mais. grande Tudo bom. abraço. Tchau, Bom pessoal. dia. Obrigado. Até mais.